Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos à aula 1 deste nosso curso gratuito, na verdade, um módulo gratuito, né, do meu curso de prática trabalhista, da prospecção e execução. Eu abro esse módulo aqui para vocês, o nosso módulo de como perder o medo em audiência. Já tem muita gente aqui, né? Eu estou super feliz. Então, quem está aqui já, ó, Alexandra, Ednei, grande doutora Isabela, senhor Wesley, seja bem-vindo, meu amigo, doutor Pedro e o seu bis, doutora Patrícia. Gente, muito legal receber vocês principalmente que estão chegando aí da aprovação na segunda fase do exame de ordem, vocês que foram ex-alunos, chegou a hora, né, gente? Chegou a hora de você começar a ganhar dinheiro de tudo que você investiu lá na faculdade, lá na sua preparação para o exame de ordem. É agora que você vai ganhar dinheiro. Grande Claudião, seja bem-vindo, meu amigo. Parabéns também pela aprovação. Grazi, muito boa noite. Muita gente conhecida por aqui. Gente, como eu falei, eu estou muito feliz. Eu vou pedir o auxílio de vocês, tá? Porque não sei se vocês estão reparando, mas a minha voz está péssima, horrível, muito ruim, tá? Mas eu me comprometi muito com vocês, gente, para estar aqui nessa aula de hoje, tá? Então, a minha voz está em péssimas condições, mas eu me comprometi muito com você. Eu quero que você se comprometa comigo também. Então, eu tô aqui para te dar aula, tá? Durante 1 hora e 10, estourando, a gente já vai terminar a nossa aula. E eu te prometo que essa 1 hora e 10, tudo que eu falar aqui vai ter aplicação prática no seu dia a dia como advogado trabalhista e como advogada trabalhista. Então, eu te prometo que nessa 1 hora de conteúdo que eu vou te entregar, tudo que você virá aqui será de cunho prático, será para que você use no seu dia a dia como advogado, como advogada. Coisas que os livros não te contam, coisas que a faculdade não te contou, tá? Eu estou aqui para te entregar algo prático. Então, se compromete comigo aí. Minha voz está ruim, então às vezes vai estar mais baixo o nosso som. Eu já aumentei no máximo aqui o meu microfone, tá? E eu quero que você aumente o seu microfone se estiver baixo. Mas qualquer coisa, vocês mandem aqui para mim no chat, que eu já vi que tá muita gente aqui, ó. Tá mandando boa noite já. Fechado. E outra coisa importante, tá? Quem já tá aí também me ajuda. Galera, curtir o professor, tá? Então, curta aí esse vídeo, essa nossa aula ao vivo, isso é muito importante para o professor. Deixa a sua curtida aí, porque aí o YouTube passa a me recomendar melhor, tá? Então, essa é a única forma que você me paga deste curso gratuito que eu vou falar sobre audiência. Então, deixa a sua curtida aí, nós estamos em mais ou menos 25, 26 pessoas. Deixa a sua curtida, ela é extremamente importante. Fechou? Beleza? Então, eu já vou começar a compartilhar a tela. E sem mais enrolações, porque eu te prometo que esse curso aí que eu vou te entregar é sem enrolação, eu não vou ficar tentando te vender o meu curso de prática, tá? Quem quer o meu curso de prática, pessoal, tem que estar lá no grupo de WhatsApp, eu vou informar tudo lá no grupo de WhatsApp, como que funciona, que são vagas limitadas, tá? Não vou ficar vendendo curso para você aqui nessas nossas 4 aulas. Essas 4 aulas são para a gente falar sobre audiência, o ponto mais importante dentro do processo do trabalho. Fechou? Tauana chegando aí também, muito boa noite, show de bola. Gente, sejam todos bem-vindos. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente começar a nossa aula especificamente, tá? Então, me apresentando, porque pode ser que você caiu aqui no meu canal do YouTube ou lá na minha página do Instagram e você não conhece o Prof. Renato. Seja muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou o professor Renato, eu sou advogado trabalhista e professor universitário, professor de cursos preparatórios para a OAB, especialmente segunda fase, e também professor aqui do curso de prática trabalhista da prospecção à execução. Então, um resumo muito grande, esse é o professor Renato, já tem mais de 6 anos que eu advogo dentro da área trabalhista, se contarmos os estágios aí, então tem mais de 8 anos, tá? Nos últimos 4 anos eu só advoguei dentro da área trabalhista, eu sou aquela pessoa que vai pegar o processo desde o início, vai fazer lá até o recurso de revista, o recurso de embargos, recurso extraordinário, então eu faço audiência, faço sustentação oral, por isso que eu consigo te falar aqui como é que é a prática trabalhista,
tá? E como foi votado lá no Instagram, eu sempre abro um módulo gratuito do meu curso da prospecção e execução, e foi votado, vocês escolheram, né, para que eu abrisse a parte de audiências. Então, por isso que aqui você vai ver como que funciona o módulo de audiências do meu curso da prospecção à execução. Já informo que se você quiser esse material que eu estou compartilhando na tela com vocês, tá? E um outro material que eu vou compartilhar mais para frente, que é o exemplo do que você deve anotar para fazer uma boa audiência, você precisa estar no nosso grupo, tá? De WhatsApp. Para estar no grupo de WhatsApp, basta você preencher o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e você já vai fazer parte do grupo. Eu vou enviar tudo por lá, tá? Para quem já está no grupo, grande Tiagão, muito bem-vindo, meu amigo. Vai aprender bastante aí hoje. Para quem já está no grupo, é só entrar lá, baixar o material. Você vai ver que eu vou pedir para vocês fazerem algumas anotações, porque eu não gosto também de deixar tudo no material. O material vai ser em conjunto com o que eu vou falar aqui. Beleza, seus lindos, maravilhosos? Vamos lá, então. Já me apresentei, como eu falei, eu não quero enrolar aqui ninguém, tá? Eu quero te passar o que é importante. Então, primeira coisa, tá lá, o que que eu quero, tá? O que que eu quero? Gente, eu quero te ensinar tudo, tá? Exatamente tudo que você precisa saber sobre a audiência trabalhista. Só que eu quero te ensinar tudo, gente, de cunho prático, tá? Eu não vou te ensinar aqui, gente, nada teórico. Não vou te ensinar nada teórico. Eu quero aqui dar uma aula extremamente prática a vocês. Por isso eu quero gastar aqui no máximo 60, tá? 70 minutos do seu dia, que vai fazer uma diferença tremenda lá na frente quando você for advogado, quando você for advogado, tá? Então, esse é o meu compromisso com você. 70 minutos no máximo, a gente encerra. Se Deus quiser, eu vou conseguir passar toda a matéria, mas se não tiver, a gente deixa para outro dia. Se precisar, a gente abre uma quinta aula, uma sexta aula. O importante é que eu faça esse curso prático, 100% gratuito e 100% sem enrolação, tá bom? E, gente, tudo sobre audiência trabalhista, tá? E começando do absoluto zero. Então, você que passou no exame de ordem, tá? Ai, meu Deus, professor, eu não sei nada sobre audiência. Você passou lá o que eu precisava saber sobre a audiência no exame de ordem, tá? Eu vou te ensinar tudo, tô absoluto zero. Então, você não precisa de experiência para assistir às aulas do Renato, porque eu vou ensinar aqui tudo do absoluto zero. Tudo bem? Ah, professor, mas você vai ensinar coisa avançada aqui? Gente, eu vou ensinar coisas extremamente avançadas para vocês. Tudo bem? Então, seja você que acabou de ser aprovado no exame de ordem, às vezes nem conseguiu tirar a sua OAB, ou seja você que já tem uma caminhada boa na advocacia, que ainda tem medo de fazer audiência, que ainda não sabe as artimanhas para fazer uma audiência trabalhista, esse curso gratuito é para você, tá? Se você sabe já, desde já eu já aviso, né, pessoal? Você tem um amigo aí, uma amiga que advoga na área trabalhista, e às vezes está meio desanimado, tá? Chama ele para participar do curso, vai ser super legal. Nosso grupo de WhatsApp, inclusive, fica aberto, tá? Eu só fecho no horário perto das aulas, mas ele vai ficar aberto para que vocês possam perguntar e comentar a respeito das aulas. Tudo bem? Então tá aqui o que eu quero. Vencemos esse slide. Gente, o curso, falando rapidamente, nós teremos, tá? 4 aulas. E esse aqui, esse curso, ele é um módulo, tá? Ele é um módulo do curso do Renato de prática trabalhista, que se chama da prospecção à execução. Então, lá no meu curso, vou ter tudo, vou te ensinar desde prospectar o cliente até você receber dinheiro lá na fase de execução, inclusive com contestação, inclusive com recurso, tudo isso eu vou te ensinar no meu curso. Nós teremos 50 vagas para essa turma 2, tá? 50 vagas para essa turma 2, e eu vou abrir as vagas na sexta-feira, dia 2/6. Vou abrir essas vagas lá, vou avisar tudo no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você tem interesse de fazer parte, você precisa estar no nosso grupo de WhatsApp, porque eu não vou ficar falando mais coisa aqui sobre o curso. Tudo bem? E aqui o nosso curso gratuito, nós teremos 4 aulas. Hoje, amanhã, quinta e sexta-feira. Poxa, professor, mas sexta-feira você vai dar aula? Vou, sexta-feira eu vou dar aula, tá? Sem problema nenhum, mesmo que o curso já estará aberto. Por quê? Todo esse conteúdo aqui, gente, vai ficar disponível para vocês
disponível até domingo. Deixa eu só ver que dia que aqui é domingo, tá? Até domingo da semana que vem, que é o dia 11/6. Então, todo o conteúdo gratuito fica disponível para vocês até 11/6. Então, até dia 11 você pode assistir essas 4 aulas gratuitas quantas vezes você quiser. Depois do dia 11, só fica disponível para quem entrar no curso da prospecção à execução. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre preparação de audiência. Terça-feira nós vamos falar sobre os atos que vão ocorrer na audiência. Na quinta-feira nós vamos falar sobre o ônus da prova e depoimento das partes e testemunhas, tá? E depois, na sexta-feira, imperdível, a aula mais legal de todas, mais prática de todas, eu vou te ensinar as principais dicas, vou te dar apostila sobre isso, para como você vai fazer réplica e razões finais orais, tá? Então, você que não sabe fazer oral, brincadeiras à parte, lá ele, você vai aprender na sexta-feira, tá? Fazer razões finais e réplicas orais. Então, sexta-feira, imperdível, imperdível. Já pensou, você está com o celular alto aí, de repente, está falando para sua mãe, falando para sua esposa, para o seu marido, que vai assistir aula de trabalhista, e de repente o professor vai falar que vai ensinar a fazer oral. Aí já morre, né? Fala, meu Deus do céu, o que é isso? Não, gente, oral aí, tá? Razões finais e réplicas orais. Isso nós vamos aprender. Esse aqui é um resumo do que nós teremos neste nosso curso de Perca o Medo de Audiência. E o objetivo é que você saia transformado, tá? O objetivo é que você entre aqui como um advogado que realmente tem medo de fazer audiência, não sabe o que pode acontecer em audiência e saia aí transformado. E antes de eu começar a falar, tá? É importante aí, vocês já me conhecem, mas se tirar algum print, tirar alguma foto, tá? Não esquece de marcar o professor lá no Instagram, @oprofrenato. Então, tirou foto, tirou print, marca o professor lá para a gente mostrar para a nossa comunidade que a gente está estudando a respeito de audiência trabalhista. Fechou? Então, vamos para cima, vamos começar a estudar. Primeira coisa que nós vamos ver, tá, pessoal? Obviamente, são os tipos de audiência, tudo bem? Os tipos de audiência. Em resumo, nós vamos ver melhor esse assunto aqui, tá? Sobre os atos, o que que acontece em cada audiência, sobre os atos, nós vamos ver amanhã. Mas eu só quero te falar que nós temos, basicamente, no direito do trabalho, 4 tipos de audiência. A audiência de conciliação, a audiência inicial, a audiência de instrução e a audiência una. Tudo que vai acontecer nestas audiências, pessoal, de novo, tudo que vai acontecer nestas audiências, nós veremos na aula de amanhã. Então, sobre os atos, nós vamos ver na aula de amanhã. Mas por que que é importante você saber que tipo de audiência que é, tá? É importante você saber que tipo de audiência vai acontecer naquele dia, naquele horário do cliente que você está representando, porque efetivamente, pessoal, se você não souber qual tipo de audiência, você não vai saber o que pode acontecer naquele ato. Então, por exemplo, numa audiência de conciliação, nós não teremos, por exemplo, depoimento pessoal. Então, você não vai precisar, tá, em regra, instruir o seu cliente. Nós não teremos que levar testemunha. Já numa audiência inicial, tá, tem que saber o prazo de defesa, que o juiz vai ter que receber a defesa. É importante. Depois, pessoal, numa instrução, você sabe que vão ser ouvidas as testemunhas, você tem que levar as testemunhas. Numa audiência una também, por exemplo, você precisa levar as testemunhas. Então, os tipos de audiência, eles serão extremamente importantes, tá? De você conhecer, porque cada uma vai ter seus atos específicos, e amanhã, quando a gente ver todos os atos, tá? A gente vai falar especificamente quais atos eles estão presentes em cada um desse tipo de audiência. Tudo bem? Importante, tá, gente? Com relação a dúvidas, se eu tiver qualquer tipo de dúvida, você pode me perguntar no chat, tá? Ou então lá no WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp, eu estou lá no grupo. Pode perguntar da maneira que você quiser. Ou no WhatsApp, ou no chat aqui do Instagram. Tudo bem? E do YouTube, né? Então, já tem dúvida, já manda aí no chat. E essa aqui, pessoal, essa aqui são as etapas de uma audiência una, tá?
que é a audiência que nós temos mais atos. Por que que eu estou falando isso agora, meus amigos, minhas amigas? Estou falando agora sobre a audiência una, tá? Estou falando agora sobre as etapas, para que você consiga ter uma visualização macro de uma audiência, para que você entenda a importância e a quantidade de coisas que podem acontecer em uma audiência. Então, nós teremos a preparação, depois nós vamos para o pregão, depois tem qualificação das partes, tentativa de conciliação, vai receber defesa, tem réplica, tem produção de prova, tem razões finais, tem nova tentativa de conciliação e, se você der sorte, o juiz vai dar sentença em audiência, tá? Então, esses atos aqui são da audiência mais completa que nós temos, que é a audiência una, tudo bem? E nós vamos, obviamente, percorrer todo esse caminho, mas na aula de amanhã, tá? Na aula de amanhã. O Ednei falou o seguinte: achei interessante que o professor participa do grupo respondendo às dúvidas dos alunos. Primeiro que veja assim, gente, ó, modéstia à parte, tá? Por isso que eu não gosto de abrir para muita gente o meu curso de prospecção e execução, porque eu gosto de dar atenção para as pessoas, tá? Eu sou uma pessoa que exige atenção, então eu gosto que os meus alunos prestem atenção na aula, e eu também vou exigir, então eu vou dar de troca a minha atenção. Então vocês vão ver que a todo momento no grupo, vocês vão perguntar, normalmente o professor vai responder. Às vezes o pessoal me marca lá, então é interessante você estar no grupo, é isso aí, Ednei, show de bola. Hoje nós tratávamos sobre um caso lá de rescisão indireta. Então, gente, etapas de audiência, tá? Tá aí na tela para vocês. Essas são as etapas da audiência 1. O que que nós vamos falar hoje sobre preparação, tá? O objetivo da nossa aula de hoje é falarmos sobre preparação, ou seja, tudo que antecede a audiência. Gente, eu gosto de uma frase muito boa, tá? Muito boa, que eles atribuem ao Abraham Lincoln. Eles falam o seguinte, que o Abraham Lincoln fala, ó, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, 8 horas, mais ou menos esse tempo que ele fala, eu passaria 6 horas afiando o machado, tá? Então, gente, você pode pensar, nossa, essa quantidade de coisas que pode acontecer em audiência, o professor vai tratar, vai ficar muito tempo falando das outras. Não, pessoal, eu separo uma aula exclusiva para falar sobre preparação. Por quê? Se você não souber se preparar adequadamente para uma audiência trabalhista, pessoal, eu costumo fazer o seguinte em sala. Ó, olha aqui, ó. Tá sentindo cheiro? Ó, tá sentindo cheiro? Esse cheiro, gente, é o cheiro de merda que vai dar na audiência, tá? Com o seu cliente e com você, se você não se preparar adequadamente. Então, vamos trazer essa frase do Abraham Lincoln, tá? De 8 horas, 6 horas ele vai preparar, afiando o machado dele. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Tudo que a gente precisa para deixar o nosso machado ultra, mega, blaster afiado, para a gente conseguir cortar a árvore lá na nossa audiência trabalhista. Fechou? Então vamos falar tudo aqui sobre preparação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Não, tá tudo certinho aqui. Vamos lá falar sobre a preparação. Primeira coisa, gente, tá? Nós vamos dividir aqui a nossa preparação em basicamente 4 pontos, tá? Então, nós vamos dividir a nossa preparação em 4 pontos. Então, aqui, ó, os 4 pontos. Primeiro ponto, gente, nós iremos ler a notificação, tá? O que é essa notificação, professor? Falando português claro, tá? Para que fique mais fácil, de forma didática aqui para vocês, a notificação, gente, é a cartinha que a reclamada vai receber. Então, normalmente, pessoal, a reclamada, ela vai receber uma cartinha marrom falando que dia tal vai ter uma audiência, tá? E isso aí é a nossa, deixa eu só ver uma coisa aqui, tá certo. Esse aqui é a nossa preparação, tá? É a nossa notificação. Tecnicamente falando, porque eu sei que tem alguns alunos que estão aqui que gostam ou que estudam bastante processo civil, a gente chama de notificação, tá? Mas isso aqui é a nossa citação, tá bom? Citação, é a nossa citação. Nossa citação é por carta. E aí, por isso que a gente costuma chamar na prática de
notificação, mas, na verdade, essa é a nossa citação. Então, vai chegar uma cartinha para a reclamada, tá, pessoal? E o juiz, ele já vai colocar, boa noite, doutor Gabriel, seja bem-vindo, meu amigão. Doutor Gabriel aí, expert, tá, gente? Sabe tudo sobre direito de trabalho, trabalha muito bem aqui na cidade de Franca, para o lado empresarial. E, ó, uma coisa, aproveitando que o doutor Gabriel entrou aqui, gente, e se ele ainda tiver, ele vai falar aí que isso é verdade. Gente, não é porque o outro advogado, tá? Já vou falar isso desde já. Não é porque o outro advogado advoga para a empresa ou que advoga para o empregado, o advogado da parte adversa, você tem que brigar com ele, tá, pessoal? Para com isso. Nós somos da mesma classe, tá? A classe da advocacia. E é muito importante que a advocacia se mantenha unido. Então, gente, é bom que você tenha colegas reclamados, colegas reclamantes, para que você troque essa ideia, troque essa experiência com todos eles. Tudo bem? Então, nada de brigar porque o advogado é da reclamada, que ele está defendendo a empresa. Gente, deixa os clientes brigarem, os clientes se matarem. Nós, advogados, tá? Nós, advogados, não vamos entrar nessa briga deles. Perfeito? Olha lá que legal a Zanza. Passei na... Ah, isso aí, Gabriel. A Zanza, pois, passei na OAB quarta-feira dando início. Isso, Zanza, vamos para cima, vamos para cima. Então, gente, voltando aqui, nós estávamos falando sobre advogado, que eu quero falar sobre a notificação. O que é interessante de você prestar atenção na notificação, tá? Primeira coisa que é interessante, gente, você prestar atenção, eu vou aumentar minha tela aqui, para deixar bem grandona aqui, para a gente ter espaço para escrever, e diminuir a minha caneta aqui, vamos pôr no 5. Primeira coisa que é importante, gente, você ter ideia aqui na notificação, tá? É o seguinte, é que na notificação você vai saber qual tipo de audiência. Então, é na notificação, meus amigos, minhas amigas, que você vai conseguir identificar qual tipo de audiência que vai acontecer. Se é uma audiência se é uma audiência inicial, se é uma audiência de conciliação, se é uma audiência de conciliação, mas com força de audiência inicial. Gente, o juiz olha o que eu estou te falando, o juiz é obrigado a colocar na notificação qual é o tipo de audiência que vai acontecer, tudo bem? Então, você, no momento que vai ler a notificação, ou se você for advogado da reclamada, tá? Que recebeu a cartinha, ou se você for advogado do reclamante, você vai olhar no processo e ver essa notificação, você já vai ter uma ideia, tá? De o que vai acontecer nessa audiência, que tipo de audiência que é. Tudo bem? Isso vai estar escrito na notificação, então por isso que é muito importante que você leia a notificação atentamente, tá? Segundo ponto importante, gente, aqui você tem que ficar atento na notificação, porque ela pode trazer alguns prazos, tá? Nós vamos ver na aula que vem, por exemplo, que o prazo para o oferecimento da defesa é até a audiência, tudo bem? Então, se você quer oferecer defesa escrita, você tem até a audiência para oferecer essa contestação. Mas, gente, alguns juízes, eles alteram esse procedimento. E aonde que o juiz vai falar, por exemplo, que você tem o prazo de 15 dias, ele vai alterar a CLT e vai falar que você tem o prazo de 15 dias para oferecer contestação. Ele vai falar na notificação. Então, por isso que é muito importante que você leia atentamente a notificação, tá? E dentro desse prazo, o Thiago pôs assim, ó, inclusive ele é obrigado a dizer se precisa apresentar defesa ou não. Tecnicamente falando, Thiago, ele não precisa dizer que ele se tem que apresentar defesa ou não, tudo bem? Se ele marcar como audiência inicial, audiência una, você tem que saber que já tem que oferecer defesa, tudo bem? Então, se ele marcar como inicial ou como una, ele não tem obrigação de colocar que você precisa oferecer defesa. Agora, por exemplo, ele vai colocar como audiência de conciliação com força de inicial. Aí ele vai colocar lá que você precisa oferecer defesa. Mas então preste atenção nos prazos, porque o juiz pode alterar o que está na CLT. Outra situação, gente, aqui, tá? Acontece muito nas varas aqui da nossa região. Eu sou do interior de São Paulo, aqui de Franca, e isso acontece muito. Alguns juízes, pessoal, eles colocam na ata, tá? Que o prazo para você oferecer ou apresentar os quesitos e indicar assistente técnico, se for ter perícia, tá? Tem que ser antes da audiência, por exemplo. Então, ele está indicando esse prazo. Aonde que ele vai indicar? Na notificação, tudo bem? Então, tem que prestar atenção na notificação, porque ela pode trazer essas informações aí interessantes. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui no chat, que está muito interessante.
O Ednei falou aqui, faz audiência de conciliação e se não tiver acordo, abre prazo. Aí, tá vendo, gente? Olha o que eu falei, ó. O juiz altera o procedimento aí da CLT. Então, ele faz audiência de conciliação e fala, ó, se não tiver acordo, aonde que está escrito isso, pessoal? Normalmente vai estar escrito na notificação. Então, é muito importante, principalmente por conta destes dois pontos que nós vimos, tá? Que você leia atentamente a notificação. Então, a notificação vai te falar qual tipo de audiência e, às vezes, dentro da notificação, nós teremos alguns prazos específicos, tá? Ó, o Thiago falou assim, ó, eu vi um dispositivo no TRT6 que era obrigatório. Então, veja, gente, procedimentos dentro de tribunal tornando obrigatório. Se o tribunal colocou como obrigatório, aí perfeito. Aí o juiz, que é daquele tribunal, ele vai ter que cumprir, entendeu? Os tribunais podem dispor a respeito dessas regras específicas. Então, por exemplo, o Thiago colocou aqui do TRT6, se tem regra no tribunal, pessoal, vai ter que ser cumprido. Perfeito? O segundo ponto aqui, meus amigos, minhas amigas, deixa eu só tirar aqui, ó, é para que você leia o processo, tá? Pode parecer bobeira, tá, gente? Pode parecer bobeira, mas é muito importante que antes de qualquer audiência, tá, gente? Mesmo a audiência de conciliação, você leia o processo atentamente, tá? E por quê, gente? Quando você ler o processo atentamente, aqui, ó, você vai conhecer. Então, isso aqui diz a respeito daqui do 1 e do 2. Você vai conhecer o processo. Pessoal, eu tenho um caso, tá? Eu tenho um caso, já vou responder essa pergunta, muito boa, tá, Thiago? Tem um caso aqui, gente, que eu fui fazer uma audiência, por exemplo, e o juiz, tá, era uma audiência de instrução, na verdade era uma juíza, e a juíza pediu para o advogado, por exemplo, fazer perguntas para a parte reclamante, para o depoimento pessoal da parte reclamante. E esse advogado, gente, ele não conseguia fazer as perguntas, ele não sabia do que se tratava o processo. Gente, a juíza ficou extremamente brava com ele, foi extremamente grossa e falou o seguinte: doutor, o senhor tem uma audiência aqui na minha vara e eu sei mais do processo que o senhor. Isso é inadmissível, tá? A juíza falou isso para ele. Gente, nada, não dando mérito para a juíza, tá? Porque é muito ruim essa situação, é muito constrangedora. Mas, pessoal, não vamos dar sopro para o azar, tá? Então, você precisa conhecer inteiramente o processo. Você precisa conhecer inteiramente o processo. Como que você vai conhecer? Lendo, tá? Lendo o processo inteiro. E aqui no ler o processo, eu aponto uma coisa interessante, que é o seguinte: dependendo da situação, gente, você vai ter algumas coisas que são primordiais, tá? Então, às vezes, algum documento, algum print de alguma coisa de o que a parte falou, o que deixou de falar, já deixa isso registrado, já anota lá, coloca nas suas anotações. Olha, é importante, o documento de folhas tais prova isso. Então, você deixa aí como se fosse uma carta na manga, tá? Mas aí o processo, ler o processo é muito, muito, muito interessante. Eu vou responder a pergunta do Thiago, gente, porque essa pergunta é muito boa e traz uma discussão violenta. A pergunta do Thiago é o seguinte: professor, se o juiz der um prazo, mas você quer fazer a sustentação oral, seria um cerceamento de defesa? Eu imagino, Thiago, que você esteja perguntando, tá? Já vou adiantar a matéria da aula que vem, que é o seguinte: o prazo para oferecer contestação escrita, né, perdão, é até a audiência. Mas se você quiser fazer contestação oral, pessoal, o prazo é na audiência, tudo bem? E sim, tá, Thiago? A maioria da jurisprudência, você vai encontrar bastante jurisprudência no TST nesse sentido, ainda que o juiz tenha dado prazo de 15 dias. Se ele não garantir que a parte possa fazer contestação de forma oral na audiência, isso configura cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença, tá? Então, você que é advogado de reclamada, vou trazer jurisprudência para você na aula que vem, mas sim configura cerceamento de defesa. Fechou? Então, ler processo aí número 2, muito, muito, muito importante, tá? E aí, no terceiro quesito aqui que nós vamos analisar, é para que você faça anotações. Pessoal, nós, tá? E se Deus quiser, você, meu amigo, você, minha amiga, futuro advogado, futura advogada, você que já é advogado atuante, você que já é advogada atuante, eu quero que você tenha muitos processos, tá? Ou se você não quiser ter muitos processos, que você tenha poucos processos, mas bons processos, para que você ganhe muito dinheiro com a advocacia, tá? E que você seja fenomenal. É isso que eu quero, esse que é o meu objetivo, para que você
ganhe muito dinheiro com a advocacia e não saia aí falando que a advocacia está saturada, que não tem como ganhar dinheiro na advocacia. Eu quero que você consiga efetivamente ganhar bastante dinheiro com a advocacia, principalmente com a advocacia trabalhista. E aí, se você tiver muito cliente, tá? Ou muita coisa para fazer, tudo que você deixa para ficar na sua cabeça, em regra, você tende a esquecer, tá? Então, o ideal é que você faça anotações da sua preparação para a audiência. E dentro dessas anotações, gente, você vai colocar, tá? Aqui as anotações, 3 coisinhas. Então, porque isso aqui é daqui. E agora nós vamos falar de anotações. Dentro das anotações, meus amigos, minhas amigas, nós vamos colocar 3 situações. E é isso aqui que eu vou te dar um modelo, tá? Vou te dar um modelo. Eu vou terminar a aula falando dele. Modelo / exemplo. Tem gente que costuma falar, e a tabela de ônus da prova. Eu não gosto de falar de tabela, não, tá? Gosto de falar de anotação. Pessoal, nessas anotações, deixa eu ver se tem alguém me perguntando aqui. Não, Thiago, depois você só me dá o ok se eu respondi a sua pergunta e se você entendeu, tá? É importante para mim que que vocês, tá, que façam perguntas, sejam respondidas. Então, se vocês me perguntarem, eu expliquei, só põe o ok aí para mim. Gente, nós teremos 3 anotações obrigatórias, tá? Basicamente, em resumo, lá no nosso papel que nós levaremos para a audiência. Primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vai anotar todos os pedidos separados, tá? Então, eu vou pegar lá no meu papel e vou anotar. O reclamante está pedindo horas extras, o reclamante está pedindo férias, o reclamante está pedindo verbas rescisórias, e eu vou anotar tudo, um por um, tá? Então, vou anotar um por um dos meus pedidos. Esse é o primeiro ponto que nós vamos ter lá nas nossas anotações. Segundo ponto, pessoal, que nós teremos nas nossas anotações, tá? É a respeito das provas existentes. Provas existentes. Pode ser que aqui, tá? Pode ser que aqui você tenha muita prova, por exemplo, se for uma audiência de instrução, que você já sabe o que tem na contestação, que você já analisou a contestação, tá? Que você é advogado de reclamada, já analisou a petição inicial, ou pode ser que, por exemplo, em uma audiência una, você não tenha nem acesso neste momento na contestação, mas você vai anotar as provas que você já tem no processo, tudo bem? Então, por exemplo, vamos imaginar, você vai para uma audiência una, aí você vai anotar lá, com relação às férias, eu tenho filmagem que mostra ele trabalhando nas férias. Beleza, essa é a prova que você tem. Tá? Não, minha testemunha sabe isso, sabe aquilo. Isso é prova que você tem, você vai anotar aí também. Beleza? Deixa eu só voltar para não poluir aqui. E a terceira coisa que nós vamos anotar no nosso papel, tá? É o ônus probatório. Ônus de prova. Então, pessoal, isso aqui, deixa eu apagar aqui, fica melhor, serão as 3 anotações principais que a gente vai fazer. Só preste atenção com relação a cada pedido, tá? Professor, como é que fica isso? Como eu falei, gente, nós vamos terminar a aula falando, tá? Num exemplo na prática, como que fica essas anotações. Se você quiser, você pode fazer uma 4ª anotação, tá? Que é com relação ao acordo. Quanto que vale mais ou menos cada pedido? Você pode anotar também. Às vezes eu faço isso, às vezes eu não faço, tá? Mas tá aí. Você pode aí fazer a anotação com relação a cada pedido. Importante, o mais importante de tudo são as 3: os pedidos, as provas que você tem e o ônus probatório. E por último, meus amigos, minhas amigas, você vai, aqui deixa eu voltar, que não vai ter o que anotar, você vai marcar atendimento com o cliente e testemunho. Tudo bem? Então vai marcar atendimento com o cliente e testemunho. Gente, deixa eu só ver se eu pus aqui. Isso, pus. Então nós já vamos para o próximo slide, aqui embaixo, ó. Nós vamos falar sobre o atendimento ao cliente, ao seu cliente e a testemunha. Deixa eu pôr no 20 normal. Perfeito. Então, nós vamos falar sobre atendimento a cliente e testemunha. A Zanza pôs o seguinte: professor, a minha dúvida é como fazer os cálculos. Zanza,
Aqui, nesse momento, eu não consigo te passar. Porque, assim, o Renato ensina isso, como fazer cálculo de cada pedido, lá na reclamação trabalhista, tá? Então, eu espero de coração que vocês estejam comigo lá na turma, na segunda turma do meu curso da prospecção e execução. Porque lá eu tenho uma aula específica onde eu te ensino a calcular exatamente a maioria dos pedidos, os mais comuns, tá? Horas extras, adicional noturno, diferença de salário, 13º, férias. Te ensina a calcular isso na unha, tá? Sem PJE, cálculo, sem nada disso. Mas como está ligado à petição inicial e nem tanto à audiência, tá? É algo que a gente tem que fazer na petição inicial, por isso que eu deixo lá para a reclamação trabalhista e não para a audiência. Tudo bem? Aí só esse ponto aqui eu vou te pedir perdão, Zanza, mas é porque também foge um pouco da parte de audiência. Mas quem tiver comigo lá no curso vai ter acesso a ter uma aula exclusiva só falando sobre isso. Então vamos falar, gente, do atendimento aqui, ó, com o cliente e as testemunhas. Primeiro ponto, tá, gente, que o pessoal fala é o seguinte: ai, meu Deus, professor, mas tem muita gente que fala que eu não posso fazer esse atendimento, que é vedado a parte fazer atendimento ou conversar com a testemunha antes da audiência. Gente, toma cuidado, porque uma coisa é você entrevistar barra conversar, tá? Com as testemunhas. Testemunhas. Outra coisa, pessoal, é você pedir para a testemunha falar alguma coisa em seu nome, tá? Então aí a gente já está falando de algo ilícito. Então, você pode chamar, você deve, na verdade, tá? Eu vou te provar isso aqui, que você deve chamar o reclamante ou a reclamada e as testemunhas na sua sala, no seu escritório, antes da audiência, tá? Obviamente, pelo amor de Deus, tá? Para que fique claro. Então, vou pôr uma observação aqui para as audiências que precisam de testemunha. Pessoal, se a audiência não precisa de testemunha, não faz nenhum sentido você pedir para as testemunhas irem ao seu escritório. Aí você só vai falar do reclamante, tudo bem? Mas essa aula de hoje aqui vai casar com a aula de amanhã. Na aula de amanhã você vai saber qual tem que ter testemunha e qual que não tem. Mas, de qualquer jeito, você vai chamar aí, se for só o reclamante, ou só a reclamada, ou o seu cliente e as testemunhas para irem ao seu escritório, tá? Por que que eu coloco isso, gente, como ponto crucial? Principalmente, pessoal, porque e quando eu digo eles, seja o seu cliente ou sejam as testemunhas, não sabem nada de processo. Gente, quem sabe de processo é você, é o advogado, tá? Então, eles não têm conhecimento do processo. Se eles não têm conhecimento do processo, quem tem que ensinar isso a eles são vocês. Então, você não pode culpar lá o reclamante porque falou alguma coisa errado ou porque falou, o advogado que mandou eu falar isso, tá? Você não pode culpar isso, não pode culpar o reclamante, não pode culpar a reclamada, não pode culpar as testemunhas, por quê? A obrigação é sua de fazer essa orientação. E não fazer essa orientação, ó, o cheiro, ó. Lembra do cheiro? Cheiro cheiro de merda que vai dar lá na audiência, tá? Então é muito importante que você marque esse atendimento antes. E, gente, é muito importante também que você marque esse atendimento no seu escritório. Escritório. Não vai atender, tá? Não vai atender seu cliente e as testemunhas na Justiça do Trabalho. Pelo amor de Deus. Porque tem juiz que não gosta. A outra parte, às vezes, vai ficar vendo o que você está falando, tá? Fica um negócio meio feio. Então, gente, de forma reservada, tá? Chame o cliente. Se for audiência de instrução, com pelo menos 1h30 de antecedência do horário que você tem que sair para a audiência. Então, por exemplo, a audiência, eu tenho que sair para a audiência 3 horas. 1h30 antes, marca com o cliente, com as testemunhas. Professor, a audiência é online. Aí fica fácil.
tá? Se a audiência é online, você vai mandar principalmente um convite do Zoom e vai conversar com o reclamante, vai conversar com as testemunhas no Zoom. É bom que eles já vão ter aí esse mais ou menos entender como é que funciona cada funcionalidade, né? Cada item que nós temos no Zoom. Então, evite fazer isso dentro da Justiça do Trabalho, tá bom? Então, esses são os 3 pontos iniciais a respeito do atendimento. E agora, gente, o que nós vamos falar? Nós vamos falar aqui, galera, a respeito de 7 pontos do que você precisa falar para o seu cliente, tá? E depois mais 7 pontos que você precisa deixar claro para a testemunha. Então, 7 pontos que nós vamos falar para o seu cliente e 7 pontos que nós vamos falar para a testemunha. Deixa eu aumentar a minha letra aqui para ver se nós vamos conseguir fazer isso aqui. Fazer dar certo. Vai dar certo, ó. Travar, vamos colocar o azulzão aqui e vamos fazer os nossos 7 pontos. Pronto. Primeiro nós vamos começar com o cliente. Quando eu digo cliente, reclamante ou reclamada, tá? Então nós vamos começar com os 7 pontos para falar para o cliente. Professor, vou ter acesso às anotações? Vai, pessoal. Nossa, gente, agora que eu tô vendo esse risco que eu fiz aqui, ué. Até condicional. Ih, o pior é que não apaga. Que triste. Deixa ele assim mesmo. Professor, vou ter acesso às anotações? Vai, pessoal. Vou mandar tudo lá no grupo. Tem que estar no grupo do WhatsApp. Tá no grupo do WhatsApp? Vai ter. Primeiro ponto que nós vamos deixar claro para o nosso cliente, tá? Ponto number one. Ponto number one. A primeira coisa que nós vamos deixar claro é o seguinte: como funciona a audiência. E aí, galera, antes de entrar nesse mérito de explicar como funciona a audiência, nós já estamos aqui com 40 minutos de aula. Acho que fica claro para você, tá? Muito claro para você que eu vou te passar um conteúdo totalmente prático. Não vou te enrolar aqui, não vou te passar nada teórico. Vou te falar como que você faz a audiência, tá? Então é por isso que eu tô te falando. Que é muito importante que você assista as 4 aulas, porque é totalmente, 100%. Tudo que eu vou te falar aqui, você vai utilizar na sua advocacia trabalhista. Tá? E, gente, quando eu digo como funciona a audiência, você vai ter que explicar todos os atos, tá? Todos os atos que vão ocorrer naquele dia. Então, por exemplo, a audiência de conciliação. Ó, seu fulano, hoje na audiência, o senhor só vai sentar lá, o juiz vai perguntar uma proposta de acordo. Se tiver acordo, acaba a audiência e está tudo certo. Se não tiver acordo, seu fulano, vai continuar, vai marcar outra audiência para outro dia. Tudo bem? Tudo bem, pronto. Seu fulano, essa é uma audiência de instrução, vai acontecer isso, 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 isso. Então, gente, aqui você precisa explicar para o seu cliente, para ele não ficar perdido em audiência, o que vai acontecer. Olha, seu cliente é reclamado. Ó, nós vamos chegar lá, a gente vai oferecer um acordo, se ele aceitar, acaba. Se não, não tem mais o que fazer. Pronto, explicou, tá? Explicou exatamente o que a parte pode fazer. Segundo ponto, você precisa explicar sobre acordo. Então, você tem que explicar para ele e fechar, tá, gente, com ele, questão de valor. Questão de valor. Então, quanto que é um valor bom que ele aceita para acordo, tá? Olha, seu fulano, quanto que o senhor pensou de valor para acordo? Às vezes ele não pensou, às vezes você vai ter que explicar tudo isso para ele. Mas você tem que sair do seu escritório, gente, com um valor mínimo do seu cliente para acordo, tudo bem? Então ele vai te falar, por exemplo, doutor, ó, valor mínimo para eu fazer acordo aqui é 30 mil. Pronto, você já sabe a margem que você tem para negociar. Então você tem que sair da audiência sabendo exatamente qual é o valor mínimo do seu cliente, tá? Por quê? Porque senão você não vai conseguir trabalhar nas técnicas de negociação que a gente vai ver amanhã, tá? Então, você tem que saber o valor mínimo para acordo do seu cliente. E, gente, aqui dentro também do acordo, você vai falar para ele que não é para ele aceitar nada antes de você, tá? Então, você, pessoal, vai falar que o cliente só vai aceitar o valor. Quem vai aceitar o valor é você, tá? Por quê? Porque você tem as técnicas de negociação
Não porque você está passando na frente dele, mas que você sabe negociar. E o seu cliente não sabe negociar. Eu costumo falar para eles o seguinte: já pensou, seu João? Eu chego lá, tá? E a empresa quer te oferecer um valor de 40 mil. Seu João, quando ela oferece 40 mil, é porque, na verdade, ela quer pagar uns 45, às vezes até 50 mil. Então, não vai aceitar as coisas direto, tá? Isso aí, Pedro, show de bola. Não vai aceitar as coisas direto. Deixa que eu, como advogado, vou fazer o aceite. Se precisar, avisa isso para ele, gente. Se precisar, a gente sai da sala de audiência, a gente conversa no WhatsApp para fechar o acordo, tudo bem? Então, gente, avisa para ele não aceitar nada antes de você, tá? De jeito nenhum, mas explica para ele que não é porque você está passando por cima dele, mas sim porque você tem as técnicas de negociação mais apuradas que ele não tem. Isso vale reclamada também, tá bom? Gente, terceira coisa. Se ele for dar o depoimento pessoal, você tem que explicar para que serve o depoimento dele, tá? Para que serve o depoimento pessoal? Amanhã nós vamos falar sobre isso, né? Na verdade, na terça, na quarta, na quinta-feira nós vamos falar sobre isso. Gente, o depoimento pessoal dele, da pessoa, seja do reclamante, seja reclamada, não serve para provar. Então você tem que explicar para ele. Eu explico normalmente bem, de uma forma chula, bem simples. Eu falo o seguinte: seu fulano, o seu depoimento pessoal só serve para uma coisa: te derrubar, tá bom? Porque se eu estou falando A na minha petição, o senhor vai lá no seu depoimento e fala B, pronto, é isso que o juiz quer ouvir. Isso se chama confissão e eu não consigo ajudar com as testemunhas, tá? Portanto, o senhor tem que falar exatamente o que o senhor me contou, exatamente o que a gente vai estudar aqui, que está na petição inicial, ou, se for da reclamada, que está na contestação, tá bom? Ah lá, ó, o Gabriel, pois, ó, tem toda a razão, sempre tem uma gordurinha da parte reclamada. E do reclamante tá bom, também, tá, gente? Se o reclamante chega lá, por exemplo, minha proposta de acordo é 50 mil, doutor Gabriel. Chego lá, ó. Esse aqui não é a proposta final, tá, gente? Dá para dar uma descida para uns 40, às vezes 37, tá? Então, gente, não aceita o acordo de primeira, não. Não aceita o acordo de primeira, não, tá? Eu não faço muito isso. Brincadeira, todo mundo faz isso, tá? São técnicas de negociação que é importante você utilizar no seu dia a dia como advogado ou como advogada expert trabalhista, tá? Então, terceiro ponto, explicar sobre depoimento pessoal e lembrar, falar que o depoimento pessoal não serve como prova, só serve para derrubar a pessoa. Porque senão, gente, pode acontecer, tá? Às vezes o juiz vai falar assim, seu fulano, olha, doutores, vamos direto para as testemunhas? E às vezes você, sei lá, a gente vai ver que dependendo do caso você pode ir direto para as testemunhas, mas aí o seu cliente vai levantar a mão e falar assim, excelência, eu quero falar uma coisa. Gente, pelo amor de Deus, tá? Isso não pode acontecer nunca. Por quê? O cliente não pode querer falar alguma coisa que você e ele não combinou, tá? Isso aí é extremamente perigoso. Então não pode acontecer do seu cliente levantar lá, não, excelência, eu quero falar alguma coisa. O advogado já vai ficar branco lá, já vai morrer de medo, tá? Então, por isso que você vai explicar que ele não tem que falar nada, que tudo que ele falar, fala igual ao filme, gente. Fala para ele igual, sabe aquele filme dos Estados Unidos? Que fala assim, ó, tudo que o senhor disser vai ser usado contra você mesmo. Então, é isso que é o seu depoimento, pessoal. Seja didático, tá? Seja didático porque nossos clientes não estudaram direito e só nós sabemos o quanto o direito é enjoado, o direito é um pouco chato, tá? Gente, quarto ponto que você vai explicar é que ele vai responder as perguntas do juiz, tá? Como assim, Renato, responder as perguntas do juiz? Gente, ele não vai responder pergunta das partes. Ele vai responder pergunta que o juiz fizer. Então você vai falar para ele o seguinte, igual eu faço aqui. Seu fulano, quando o juiz te fizer pergunta, você responde. Quando o advogado ou a advogada te fizer pergunta, olha para mim, o senhor não vai responder. O senhor vai ficar olhando para o juiz e aí depois que o juiz te fizer a pergunta, aí você vai responder. Quando a pessoa, gente, eu sei que ela tem pouca instrução, eu conto assim para ela. Eu falo, seu fulano, dona fulana, senhor preposto, ó, o juiz ele é igual um papagaio. A pergunta vai sair do advogado, da boca do advogado, vai para o juiz, ele vai te fazer a pergunta novamente, aí você responde, tá bom? Então deixa claro que ele vai responder as perguntas
do juiz e não das partes. Ah, professor, mas no CPC não é assim. Com certeza, pessoal, no CPC não é assim, tá? Mas na CLT isso não foi alterado e aí eu não aplico a CLT, tá? Não pode inquirir a testemunha? Testemunha também não, tá? Em regra, quem faz as perguntas é o juiz. Beleza, Tiagão? Então, é o juiz. Ah, mas aqui na minha vara, óbvio, gente, que a gente sabe disso, né? Nós temos muitos juízes que alteram o procedimento da CLT e trazem questões específicas para a vara dele. Então, pode acontecer determinada vara, o juiz deixar as partes perguntarem diretamente para os advogados, né? Perguntarem diretamente para as partes e para a testemunha. Mas essa não é a regra, tá? Essa não é a regra. Show de bola, Alexandra. Tá gostando da aula aí, gente? Ó, quem tá gostando já sabe, tira foto, marca o professor lá no Instagram para mais gente vir para a aula. E essa é só a primeira, hein? Essa é só a primeira. Nós teremos mais 3 aulas top, top, top demais. Então, quarto ponto, responder as perguntas do juiz. E outra coisa, gente, eu falei para vocês que eu ia dar tudo mastigado. Então, você vai ver que tudo eu vou colocar como ponto, vou colocar que é o passo a passo do que você tem que fazer, tá? Te dar tudo mastigado aqui. Quinta situação, o que nós vamos fazer? É explicar para ele que a resposta deve ser direta. Gente, esses dias eu fiz uma audiência, o Dr. Zé Antônio lá, inclusive, o livro dele não está aqui, juiz da sexta vara lá de Ribeirão Preto, fiz uma audiência com ele, gente, e aí a preposta, ela queria se explicar de tudo. Então ele perguntava, por exemplo, o seguinte, foi mais ou menos nesse caso. Ele perguntou para a preposta, olha, dona fulana, quantas horas ele... Essa foi a pergunta do juiz. Olha, dona fulana, quantas horas de sobreaviso ele ficava por dia? Aí, gente, a dona fulana, que era a preposta, começou a enrolar. Ai, não, excelência, porque não era bem assim, acontecia isso, acontecia aquilo. O juiz fez o seguinte, dona fulana, presta atenção em mim. A pergunta foi a seguinte, quantas horas ele ficava de sobreaviso, tá? É isso que eu quero que a senhora responda. Aí ela falou o seguinte, ele não ficava de sobreaviso. Aí ele falou, pronto, dona fulana, é assim que eu quero a sua resposta. Eu tenho mais 20 audiências na minha pauta. Se eu vou ficar ouvindo a senhora falar, justificar todas as suas respostas, vai atrasar minha pauta inteira. Então, a senhora só responda diretamente aquilo que eu perguntei. E é isso, gente. Então, você precisa orientar o seu cliente para ele não tomar um pito desse do juiz, tá? Que ele tem que responder diretamente aquilo que o juiz perguntou. E tome muito cuidado, galera, quando você pegar situações em que o reclamante trabalhou muitos anos na reclamada. Por exemplo, professores, tá? Então, nós temos professores que trabalharam 10, 12, 20 anos na instituição. Aí eles vão querer contar, gente, a história da carochinha que está lá para trás. Só que o juiz não tem paciência para ouvir isso. Então, fala para ele, ó, o importante é que você fale isso e responda diretamente o que o juiz vai perguntar. Só o que o juiz perguntar de forma direta, de forma direta. Fechou? Então, coloque isso aí, é o quinto ponto. Sexto ponto, gente. Sexto ponto. Uai, peraí que eu pulei um aqui. Responder pergunta do juiz, tá? Ah, tá, já sei. O sexto ponto é o seguinte. Você vai falar que ele só deve olhar para o juiz. Gente, eu falo essas coisas aqui é porque eu já vi acontecer em audiência. Então, imagina aqui, ó, o juiz está aí onde vocês estão a câmera, certo? E o reclamante estava aqui, sentado, respondendo a pergunta do juiz. Aí o juiz perguntava o seguinte, seu fulano, qual que era o horário que o senhor trabalhava? Aí ele respondia, falava, excelência, eu trabalhava do meio-dia às 5. Aí ele fazia o seguinte, olhava para trás para ver, olhava para o advogado para ver se ele estava certo. Aí o juiz, primeira vez, não falou nada. Aí o juiz fez a segunda pergunta. Seu fulano, quanto tempo o senhor tinha de intervalo? Aí ele, doutor, lá não tinha intervalo. Tipo assim, ele queria se certificar que ele estava respondendo certo, tadinho. Ele olhava para o advogado. Gente, fala para o seu cliente, olha, seu fulano, quando você for dar o seu depoimento, você tem que ficar olhando diretamente para o juiz. Não vai olhar para mim, não vai olhar para o lado, não fica olhando para baixo, porque quem fica olhando para baixo, fica olhando para o lado, o juiz vai entender que o senhor está mentindo. E nós não estamos aqui para mentir. A outra parte está para mentir, tá? Nós não, nós estamos aqui para falar a verdade para o juiz. Então não precisa ter medo e fica olhando
no olho dele. Porque quando a gente olha no olho, pessoal, isso tende a mostrar mais confiabilidade, tá? O Pedro tá rindo lá, ó. É, gente, mas isso acontece muito, tá? Eu já vi acontecer a audiência. Aí o juiz falou, né? Na segunda vez, olha, seu fulano, o senhor não tem que ficar olhando o seu advogado, não, tá? E perguntou, ele mandou você falar alguma coisa? Aí o cara falou, não, não, doutor, ele não mandou eu falar nada, não. Então o senhor olha para mim. O senhor vai prestar o depoimento, é para mim, olhando para mim. Então, não dá, né, gente? Tem que evitar essa situação, por isso que tem esse ponto de número 6. E o ponto de número 7 é o seguinte: você precisa criar um sinal com o cliente. E aqui, se for audiência online, você precisa criar um canal de comunicação. Comunicação. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Gente, muito fácil, tá? Então, o que que é esse sinal? Por exemplo, você já falou para o seu cliente que ele não vai aceitar o valor. Quem vai aceitar o acordo é você. Mas você pode combinar com ele, por exemplo, que se chegar num valor que ele achar bom de acordo, ele bate na sua perna de forma disfarçada. Normalmente eu fazia isso com meus clientes nas audiências presenciais. Pronto, é um sinal, tá? Agora, é muito importante aqui, gente, na audiência telepresencial, você cria um canal de comunicação. Normalmente vai ser o WhatsApp. Então, eu já falo para o meu cliente, ó, fica com o WhatsApp aberto, que se chegar num valor de acordo que o senhor tem interesse, o senhor vai me mandar mensagem no WhatsApp, tudo bem? Então, aqui, gente, sem mais enrolação, porque senão a gente não consegue avançar, esses são os 7 pontos que nós vamos falar para o nosso cliente, tá? E agora, gente, os 7 pontos que nós vamos falar para testemunho. 7 pontos para falar para testemunha. Gente, se a gente alongar um pouquinho a aula, tem problema? Ou vocês estão gostando? 7 pontos para falar para a testemunha. E aí, vocês estão gostando? Tem problema alongar um pouquinho aí? No máximo às 9h20. Porque tem algumas coisas interessantes para a gente falar. O Thiago perguntou o seguinte, professor, se a testemunha mentir sobre algum ponto, é invalidado todo o depoimento? Com certeza, tá? Testemunha mentiu, invalida o depoimento inteiro dela, gente. Feiura, feiura total. Então vamos lá, 7 pontos que nós temos que falar para a testemunha. Primeiro é a mesma coisa, explicar o que vai acontecer na audiência. Ou como funciona, né? Então tá aqui, ó, mesma coisa, ó. Mesma coisa. Gente, não vou chover no molhado, já falei isso para vocês. Então, tudo que você explicou para o reclamante, tá? Você vai explicar para a testemunha também. Ó, então, se fulano vai chamar, você fala para a testemunha, pessoal. Quando chamar, o senhor não vai entrar na sala de audiência. Primeiro vai entrar o advogado, a parte contrária, e o senhor vai ficar na sala de espera. O senhor só vai entrar depois se te chamar. Pode acontecer de não ter o depoimento do senhor, tá? Tudo isso você vai falar, explicando como funciona a audiência. Grande Pamela, que legal receber você aqui. Seja bem-vinda, minha amiga. O Pedrosa falou que tá tudo beleza. Pode chegar. Ô, o Thiago, eu gosto mais. Pode arrochar, isso aí. Ô, Gabriel, pode ir até a hora que quiser. Então, beleza, gente. Então, eu tô em casa, tô tranquilo. Vamos para cima. O segundo ponto que nós vamos falar para a testemunha, tá? É o seguinte. Ah, ó, acabei de ver uma anotação aqui que eu não tinha falado. Quando você for falar sobre acordo, tá, gente? Aqui, ó, no nosso segundo ponto, deixa eu até pôr aqui como o azulzinho mais destacado. Nesse ponto que você vai falar sobre o acordo, pessoal, opa, aqui, é importante que você não faça isso na frente da testemunha. Gente, não fala sobre valor de acordo na frente da testemunha, não, tá? A Grazi até deixou de ir na academia hoje para assistir nossa aula. Isso aí, Grazi. Gente, então não fale na frente, tá? Da testemunha sobre o acordo do seu cliente. Pelo amor de Deus, isso é extremamente deselegante, tá? Extremamente deselegante. Sobre dinheiro, pessoal, quem tem que decidir é o reclamante. Porque às vezes, sei lá, testemunha vai querer saber da vida da pessoa, esquece isso. Então não fala
sobre valor de acordo perto de testemunha. Tudo bem? O segundo ponto que você vai explicar para a testemunha é o que está sendo debatido ou discutido, né, no processo. Tem que explicar, gente, a testemunha. Seu fulano, ó, esse é o processo do seu Beltrano, ele está falando isso, isso e isso, aquilo, aquilo, aquilo. Se for para a defesa, ó, seu fulano, presta atenção, sabe aquele funcionário, o seu José? Então, o seu José entrou com uma ação, ele está falando isso, está falando aquilo, falando isso, aquilo outro, né? Pronto, explica o que está sendo discutido no processo. Tá? Esse ponto é muito importante. Terceiro, e eu acredito que esse aqui é o mais importante com relação à testemunha, tá? Você precisa saber o que a testemunha sabe. Porque, gente, às vezes, nesse momento, ou se você puder, às vezes, até fazer isso antes, você pode até dispensar a testemunha. Porque vamos imaginar, você está pela reclamada. Aí a empresa pega e te traz uma testemunha, e aí você fala para a testemunha o seguinte: olha, testemunha, esse processo aqui é o processo do seu José, que trabalhou lá de tal data até tal data. Você lembra do seu José? Aí a testemunha olha para você e fala assim: ah, então, doutor, eu não trabalhei com o seu José. Gente, para que você vai levar essa testemunha? Muito difícil de você conseguir fazer algum tipo de prova com ela. Por quê? A gente vai falar sobre testemunha na aula 3. O ideal, pessoal, são testemunhas oculares. Testemunhas que viram o reclamante trabalhando, que viram o acidente, que viam o que acontecia na empresa, tá? Então, testemunha que sabe falar porque o outro falou para ela, essa testemunha tem uma força probatória menor. Então, testemunha, o ideal é que nós tenhamos testemunhas, tá? Testemunhas oculares. Deixa eu ver o que o Thiagão pôs. Se a testemunha estiver no escritório do outro advogado, posso pedir para ela não participar porque ela estava na sala? Não, Thiago. Você pode pedir, tá? Se você conseguir provar que o advogado da outra parte instruiu a testemunha, tá? Então, que o advogado pediu para ela falar alguma coisa. Se você tiver essa prova, aí você pode contraditar a testemunha. Agora, o fato dela comparecer no escritório do advogado não presume nada. Lembra sempre, gente, lembra sempre. A fraude, tá? O ilícito tem que ser provado. O ilícito não pode ser presumido. Fechou? Quarto ponto aqui que nós temos sobre a testemunha é, de novo, explicar isso aqui, ó. Cadê? Explicar. Explicar a gente já sabe, né? Vamos por aqui, ó. Vai responder só o juiz, tá? Testemunha, gente, vai responder só o juiz. A mesma coisa que a gente já explicou lá para trás. Então, você vai pegar a testemunha e explicar para ela. Dona fulana, seu fulano, o senhor vai responder apenas aquilo que o juiz te perguntar, tá bom? Só o que o juiz te perguntar. Pronto. Quinto ponto. Você vai explicar para ela que ela não tem interesse no processo. Gente, você precisa falar para essa testemunha que se o juiz perguntar se ela quer que a empresa ganhe, que a empresa perca, que o empregado ganhe, que o empregado perca, que é para ela responder o seguinte: tanto faz para mim, tá? Tanto faz para mim. Então, você precisa instruir isso para ela. Olha, dona testemunha, se o juiz te perguntar se você quer que o fulano ganhe o processo, se você tem alguma coisa contra a empresa, você vai responder que não, tá? Você não tem nada. Por quê? Se você responder que você quer que o reclamante ganhe o processo, o juiz não vai te ouvir. Se você responder que você quer que a empresa ganhe o processo, porque daí você vai continuar empregada, você, tá, não vai ser ouvido no processo. Beleza? É que eu vi uma testemunha não podia acompanhar a audiência sob pena de não poder depor, pelo menos presencial. Pera aí, então, que eu não entendi a pergunta. Deixa eu ver. Se a testemunha estiver no escritório do outro advogado. Ah, tá. Você está falando de audiência telepresencial, né, Thiago? Pera aí que com relação à testemunha, nós vamos tratar na aula 3. Beleza? Testemunha nós vamos falar na aula 3. Então, guarda essa pergunta aí, Tiagão. Na aula 3, eu vou responder tudo sobre essa situação, onde que a testemunha pode ficar, na audiência telepresencial, etc e tal. Então, na aula 3, nós vamos falar sobre isso. Então, explicou para a testemunha que ela não tem interesse no processo, tá? Você vai explicar a sexta coisa.
Você vai falar de novo sobre o olhar para o Luiz. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Sexto ponto. Beleza? Não vou chover no molhado, não vou falar isso de novo, a gente já falou. Mesma coisa que você falou para o reclamante, vai falar para a testemunha. E o sétimo ponto, tá? Você vai falar sobre a resposta direta. Aqui, ó. Resposta direta, tá? Ah, se eu pudesse acrescentar um oitavo aqui, tá, gente? Você vai... ou então, na verdade, deixa eu só melhorar aqui. Não vou acrescentar um oitavo, não. Vou só falar um ponto aqui do 1, tá? Explicar o que vai acontecer na audiência. Explicar... Aqui, ó. Volto. Explicar sobre multa e crime. Gente, é interessante que você esclareça para a testemunha que antes dela começar o depoimento, o juiz vai falar para ela: olha, dona testemunha, o senhor está aqui para prestar depoimento como testemunha, a convite do fulano, a convite do Beltrano. Se o senhor falar mentira, o senhor vai ser preso, tá? Porque, gente, às vezes, quando o juiz fala isso, a testemunha não está esperando. Aí ela fala: ai, meu Deus, então eu não quero ser testemunha. Não, eu não, vai que eu falo alguma coisa errada aqui e o senhor me prende. Já pensou acontecer isso? Você perder a testemunha principal do seu processo? Não dá. Tá? Então é interessante que quando você for explicar sobre a audiência, você fale exatamente isso. Olha, seu fulano, antes de prestar depoimento, o juiz vai te dizer isso, tá? Vai falar para o senhor que se o senhor mentir, o senhor vai ser preso e pode responder por uma multa. Aí, de novo, gente, joga para ele. Fala, ó, mas fica tranquilo que o senhor não vai mentir. A gente não precisa mentir. Quem precisa mentir é a outra parte. Nós estamos aqui para falar a verdade para o juiz, beleza? Ó, o Ednei pôs um ponto interessante aí que é da discussão do Thiago. Fechou? Lembrando que se tiver alguma dúvida, vocês vão passando aí para mim, tá? E tem algumas situações, tá? Na época da pandemia, hoje não tem mais, eu imagino que não tenha mais, mas é bom que você verifique a respeito dos documentos, tá? Documentos das partes e testemunho, para não acontecer de ficar sem documento. Então, se está portando documentos, se não está, etc e tal. Então, é bom que você verifique isso. E aí, tcharam, nós temos o atendimento, tá? Tá aqui tudo. Deixa eu ir para o 160, aqui, pronto. Todas as regras, tudo que a gente precisa saber sobre o atendimento. Importante, anotar as provas que você fará com a testemunha. Então, a testemunha vai provar isso, a testemunha vai provar aquilo. Tem que estar anotado, porque senão você vai esquecer, tá? E com qual testemunha? Então, testemunha A vai falar prova disso, disso e disso. Testemunha B vai falar prova disso, disso, disso e disso. Professor, posso ouvir mais de uma testemunha? Nós vamos tratar tudo isso na aula 3, tá? Aqui nós estamos falando da preparação. E você vai deixar anotado também algumas perguntas, que nós vamos falar sobre isso na aula 3. Algumas perguntas para fazer para preposto e testemunha. Tudo bem? Então, fechou. E aí, gente, no nosso terceiro momento da aula, eu quero só aqui tratar rapidamente com vocês a respeito do acordo, tá? Para a gente ter uma ideia de conseguir entender o que é um bom acordo, tá? O que a gente vai levar em consideração para falar que a gente fez um acordo bom ou que a gente fez um acordo ruim, tá? E, gente, posso falar uma coisa? Se a gente for colocar em escala, aquilo que menos importa, boa noite, Mari, seja bem-vindo. Aquilo que menos importa é o dinheiro. Uai, professor, como assim o que menos importa é o dinheiro, tá? Porque, gente, não é a última coisa que a gente vai levar em consideração é o valor, tá? Nós temos muitas coisas para ver antes de valor para saber se nós estamos fechando um bom acordo ou se a gente não está fechando um bom acordo, se está fechando um acordo ruim. Então, um bom acordo não depende só de dinheiro. Vamos lá para as variáveis que nós temos. Eu costumo colocar, gente, basicamente, tá? Três situações ou três variáveis para saber se nós estamos fechando um bom acordo ou não. De novo,
eu falei eu não lembro quem que perguntou aqui, que eu não consigo te explicar agora como é que a gente vai calcular os valores, tá? Porque isso eu faço lá na petição inicial, então tá na aula de petição inicial do meu curso. E aqui nós estamos tratando especificamente a audiência. Mas nós temos que ver o seguinte: primeiro, nós vamos pegar as anotações. Então, lembra, que as anotações? As anotações que a gente fez de cada pedido, as anotações que a gente fez das provas que a gente tem e as anotações que a gente fez do ônus. E nós vamos olhar o risco de cada situação dessa. Pessoal, a coisa mais importante que você tem que analisar para acordo é o risco, tá? Coisa mais importante que você tem para acordo é o risco. Por quê, gente? Vamos colocar o seguinte: você tem um processo que está discutindo 10 mil reais, tá? Parece que amanhã abre vagas para o curso. Não, é sexta, pessoal, sexta-feira, tá? Ó, você tem um valor de 10 mil reais que está discutido na ação. E esse 10 mil reais, gente, é de verbas rescisórias, tá? Sendo que a empresa juntou o TRCT e a empresa confessa que não pagou as verbas rescisórias. Gente, qual que é o seu risco na ação se você tem, por exemplo, uma empresa solvente, uma empresa que tem como pagar as verbas rescisórias? Gente, seu risco é quase zero. Para que você vai fazer acordo disso aqui, gente? Você vai fazer acordo, tá? De dar um desconto, por exemplo, de 5 ou 10%, tá? Para pagamento à vista. Esse é o acordo, tá? Ah, professor, mas em que situação que acontece isso? Por exemplo, gente, terceirização. Então, vamos imaginar o seguinte: a empresa lá que a pessoa trabalhou como faxineira, ela foi contratada pela empresa Pé Rapado. Sempre acontece, né? Pela empresa Pé Rapado. A Pé Rapado sumiu e ela trabalhava dentro do Banco Bradesco. Gente, o Banco Bradesco tem como pagar as verbas rescisórias? Tem. Pessoal, o Banco Bradesco não tem como fugir dessa condenação. Por quê? Ele terceirizou a atividade da limpeza. A Lei 6.019, né, que trata lá do trabalho temporário e da terceirização, reconhece que se você terceirizar, você tem responsabilidade. Ou seja, o Bradesco vai pagar essa conta. Para que você vai fazer acordo? Então, se você, por exemplo, fizer um acordo de 7 mil reais, que tecnicamente é 70% do valor da sua ação, você fez um péssimo acordo. Horrível esse acordo, tá? Por quê? Você iria ganhar os 10 mil reais. Então, é isso que é calcular risco, tá? É isso que é calcular risco. Agora, de outra forma, por exemplo, gente, você tem um processo de vínculo de emprego, tá? E está discutindo 100 mil reais. Gente, a empresa juntou um monte de documento, a empresa tem um monte de testemunha. E seu cliente não tem nenhuma testemunha. Zero, tá? Zero testemunha. A empresa juntou contrato, juntou foto, juntou um monte de coisa, tá? E seu cliente não tem testemunha. Pessoal, se você fizer um acordo de 10 mil reais nesse processo, não tá ruim, tá? Por quê? Gente, seu cliente não tinha testemunha. A chance de você perder tudo nesse processo de vínculo é gigantesca, é gigantesca. Então, 10% dos 100 mil não é um acordo ruim. Por quê? Nesse tipo de processo, seu risco como advogado do reclamante é altíssimo, tá? É altíssimo. Então, você tem que verificar o risco primeiro para você saber o que é um bom acordo, tá? E aí, gente, para falar de risco, a gente tem que saber do ônus probatório, o que tem de prova, tudo certinho. Por isso que eu falo que é bom anotar, tá? E aí, obviamente, você vai chegar num parâmetro e falar para o cliente, tá? Falar para o cliente, ó, seu fulano, isso aqui é um valor considerado bom, isso aqui é um valor considerado ruim, porque o seu risco é alto, tá? Esses dias, gente, me ligou uma advogada, tá? Me ligou uma advogada que ela estava com um caso que o pedido do processo era 1 milhão. Pedido de 1 milhão, tá? 1 milhão. Olha só, era um fazendeiro, tá? Que contratou um empregado, ele morava lá, o caseiro,
Ele estava roçando a grama, quebrou o cortador de grama, voou um pedaço do cortador de grama no olho e esse cara ficou cego. O empregado ficou cego. Gente, ele ficou cego. Obviamente, ele vai ser aposentado por invalidez, tá? Ele já estava lá com 50 e poucos anos. E eu falei para ela, falei, doutora, você tem recibo de entrega de EPI de óculos? Ela falou, não, doutor, não tem EPI de nada. Galera, olha o risco desse processo para reclamada. O risco dela perder 1 milhão, 1,5 milhão é gigantesco. É gigantesco. Então, vale a pena ela fazer acordo? Vale, pessoal. Acordo de 500 mil, 700 mil, não é um acordo ruim. O cara vai aposentar por invalidez, tá lá com o processo do INSS já. Então, tudo é risco do processo. Então, para saber se o acordo é bom, você tem que calcular os riscos do processo. Fechou? Professor, tô com dúvida. Manda no chat. Uma coisa importante, né? Se você está assistindo essa aula gravada, não tem problema. Você pode colocar aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou tirá-la. Tudo bem? Estou assistindo a aula gravada, não tem problema. E aí, galera, duas situações, três, na verdade, para a gente finalizar aqui. Isso. Nós temos o seguinte. Importante, galera. O processo não é seu, tá? Então você vai orientar o cliente com relação ao valor de acordo. Mas quem vai fechar o acordo, quem tem que dar a palavra final de quanto ele quer e se ele está satisfeito ou não, tá? É o cliente. É o cliente. Então, gente, se você, por exemplo, tem um processo lá de 100 mil, você conseguiu chegar em 80 mil de acordo. Se o cliente falar assim, doutor, eu não quero pagar 80 mil, para mim tá caro, e você tá sabendo que 80 mil é um bom valor. Gente, você não vai forçar o seu cliente a fazer nada, tá? Você vai orientar ele, você vai explicar a ele. Seu fulano, esse processo aqui, ó, vai dar mais de 100 mil, ou pode dar mais. Explica tudo para ele. Explica o risco, tá? Se o cliente quiser assumir o risco, gente, pelo amor de Deus, deixa na mão do cliente. Tudo bem? Eu vou mandar lá no grupo, tá? Uma declaração de ciência eu chamo isso, ó, de acordo ruim. Então, por exemplo, cliente tem um processo de 100 mil, a empresa ofereceu 5 mil, sendo que o risco é baixo, mas o cliente quer aceitar. Gente, você pode obrigar ele a não aceitar? Você não pode fazer isso, tá? Você não pode fazer isso. Então, pelo amor de Deus, tá? Você vai fazer ele assinar uma declaração, falar para o juiz, falar, excelência, eu falei com ele, ele quer aceitar esse valor, beleza, pode homologar. Ou então para a reclamada. Olha, excelência, expliquei para ele, expliquei sobre a conciliação, expliquei sobre os riscos, mas ele não quis aceitar. Gente, você não é obrigado, tá? O juiz não pode brigar com você. Doutor, vai fazer se o cliente aceitar. Não, ó, excelência, eu conversei com ele, falei tudo, mas ele não quer fazer, tá? Orientei ele, eu fiz a minha parte, que é de orientação. Então, pelo amor de Deus, tá? O valor final, quem tem que aceitar é o cliente. Mas, de novo, o que eu digo aceitar não é na mesa de audiência, tá? Na mesa de audiência, quem dá a palavra é o advogado. Mas você precisa ter um canal de comunicação com o cliente. Perfeito? Beleza, pessoal? Deixa eu só abrir aqui rapidamente para te explicar como é que vai ficar a nossa anotação e a gente já encerra a aula. Então, esse é o modelo, gente, que eu vou passar para vocês com relação às anotações para audiência. Então, vou pegar esse caso aqui que é fictício, que eu criei, que eu tenho, por exemplo, pedido de horas extras, de violação do intervalo, de férias, de dano moral por assédio e de verbas rescisórias. Perfeito? Então, nós temos 5 pedidos aqui nesse caso. Galera, o que eu vou anotar aqui? Primeiro, o que eu tenho de prova? Vamos pensar que é uma audiência de instrução, tá? Nesse caso aqui, eu estou pegando um modelo de audiência de instrução, porque vão ter mais provas no processo. Então, olha lá. Que prova que eu tenho de horas extras? Que o cartão de ponto é britânico. Opa, coisa boa. Se o cartão de ponto é britânico, o ônus vai ser da reclamada. Eu tenho uma testemunha, que é a testemunha 1, que ela sabe que o reclamante trabalhava sem anotar ponto.
porque ela também fazia isso, e a testemunha 1 também sabe do horário de saída, tá? Então, gente, o que você tem que pensar aqui? Essas horas extras, a chance do ganhar é grande ou pequena? É grande, pessoal. Por quê? Ônus da reclamada. Você tem testemunha. Testemunha viu, sabe do horário? Poxa, você, advogado reclamante, está muito bem na fita, tá? Então, esse pedido de horas extras, por exemplo, ele tem um risco, ó, risco baixo. Tá? Então, vamos lá. Se tem um valor de horas extras lá de 10 mil, tá? 70%, 80% desse valor que você deve considerar. Porque o seu risco de horas extras, de reclamante, de perder as horas extras, é baixo. A mesma coisa vai ser com violação do intervalo. Por quê, pessoal? Primeiro, tem o cartão de ponto britânico. Se é cartão de ponto britânico, quando você é da reclamada. E você tem a testemunha, tá? Que via o reclamante trabalhando e que ele tinha só 30 minutos de intervalo. Opa! Risco baixo. Risco baixo de perder esse pedido. Então, de novo, pega o valor do pedido, 70%, 80% do valor para fins de acordo. E aí você vai calculando o risco específico de cada pedido. Férias. Vamos lá. O que nós temos de prova? Nos cartões de ponto não tem anotação do trabalho. Empresa juntou os documentos, ó, que estão assinados por reclamante que ele tirou férias. O ônus é do reclamante. A empresa juntou o documento, pessoal. Então, o reclamante que tem que provar. O que ele tem de testemunha? Testemunha 1 não sabe se o reclamante chegou a tirar férias. Então, essa testemunha não presta. Testemunha 2 sabe que o reclamante não tinha férias, porque nunca descansou e sabe que a empresa obrigava os empregados a vender férias. Fechou. Gente, risco das férias. Risco é médio. Médio para alto. Por quê? Vamos pensar, gente. Se a tua testemunha fala que ele era obrigado a vender férias e a testemunha da reclamada fala que ele não era obrigado a vender férias, o juiz pode considerar isso como prova dividida e ele vai julgar pelo ônus. De quem que era o ônus? Do reclamante. Pronto, perdeu o pedido de férias. Então aqui, ó, o valor das férias, você vai considerar para acordo 40, 50% do valor. 40, 50% do valor, tá? Porque eu tenho um risco médio. Agora, olha aqui, assédio moral. Então, alegou assédio moral. Documento que nós temos? Nenhum. O reclamante não juntou um WhatsApp, não juntou áudio, não juntou nada. Não juntou nada. O ônus é todo dele, porque ele que alegou assédio moral. Testemunha 1 não sabe nada. Esquece, isso aqui eu copiei do de cima, esquece. Testemunha 1 não sabe nada. Testemunha 2 já presenciou o patrão xingando. Tá. Risco médio. Risco médio, tá? Por que médio? O ônus era do reclamante, é do reclamante, ele só tem uma testemunha, mas a reclamada pode trazer lá uma testemunha que fala que o patrão era um anjo. Aí eu vou ter prova dividida, o que que vai acontecer? Vai perder quem tinha um ônus que é do reclamante. Então aqui, ó, valor do dano moral, 40, 50% para fins de acordo, tá? Beleza. Verba rescisória. Prova. Empresa não juntou TRCT. Pessoal, documento obrigatório para comprovar pagamento de verba rescisória. A empresa não pode provar com testemunha que pagou verba rescisória, tá? Tem que ter recibo, pessoal. Tem que ter recibo. Pagamento se faz prova com recibo. Então, as verbas rescisórias eu já ganhei em controverso. Risco zero. Risco zero, tá? Então, aqui, para fim de acordo, verba rescisória, 90% do valor. E aí eu vou somar tudo isso e chegar com relação ao meu valor de acordo, tá? Além dessas anotações, pessoal, você pode colocar as perguntas, tá? Então, aqui, vai colocar aqui embaixo, perguntas. Separa, para você que está começando, perguntas.
para o preposto ou reclamante. Aí você vai fazer as perguntas aqui. Tá. Eu vou falar sobre as perguntas na aula 2 de amanhã. Aula 2? Não, na aula 3. Aí você vai pôr pergunta. Para testemunha. Minha. Vai lá e põe. Tá. Tudo que a testemunha provar. Depois, para testemunha da outra parte. Nota. Pá. Pronto, gente. Olha que beleza. Olha como você vai para uma audiência muito mais preparado. Então, se o juiz falar o seguinte, doutor, qual que é a sua proposta de acordo? E aí você vai falar o seguinte, excelência, minha proposta de acordo é 50 mil reais. Só que eu vou justificar, excelência. Ó, aqui eu estou pedindo horas extras, a empresa juntou cartão de ponto britânico, excelência, então meu risco é muito baixo, tá? Intervalo entre a jornada, meu risco é baixo também, excelência. Cartão de ponto, o ônus é da reclamada, tá? Aqui, excelência, com relação às férias, tá? Vai ser provado por testemunha, então eu considerei um valor médio aí. E com relação ao assédio moral, excelência, eu até tirei o assédio moral, nem estou considerando aqui para o meu acordo, só que aí nós entramos nas verbas rescisórias, excelência. Verba rescisória, a empresa não juntou o TRCT. Então, assim, excelência, eu peguei 90% do valor das verbas rescisórias. Esse aqui é o meu acordo. Gente, olha a diferença. Olha como o juiz, o seu cliente, ele vai te olhar com outros olhos. Ele vai olhar e falar assim, nossa, que é isso? Esse meu advogado é bom demais. Ele sabe tudo do processo. Esse advogado, ele está sabendo o processo inteiro. Olha a diferença de você chegar para o juiz, gente, e falar o seguinte, aí, excelência, então, a minha proposta de acordo é 50 mil. Aí o juiz fala, doutor, de onde você tirou 50 mil? Ah, é porque o meu cliente quer. Galera, o juiz vai ficar louco, tá? Ficar louco. Ah lá, ó, o Gabriel. A gente comentou, ele comentou já desse caso para mim. Gente, olha esse caso. O Gabriel, eu falei para vocês, ele advoga mais para reclamado. O reclamante foi lá e pediu o pagamento das verbas rescisórias, tá? Só que o Gabriel tinha o TRCT assinado. Gente, TRCT é recibo. Volta aqui. TRCT é recibo. Gente, se ele tem um recibo de pagamento das verbas rescisórias, não precisa provar que caiu na conta. Ele tem a assinatura no recibo, que é o TRCT. Gente, o ônus, nesse caso, ônus todo do reclamante. Para que o Gabriel vai fazer acordo, gente? Ah, mas tem um risco, porque minha testemunha não é muito boa. Tudo bem, mas o risco é baixo. Então, o Gabriel vai querer fazer acordo, gente, de 50%, 60% do valor do TRCT? Não vai, gente. Não vai. Ele é inteligente, ele estuda, tá? Então, tudo isso, para você fazer acordo, saber se um acordo é bom, se um acordo é ruim, você precisa saber dos riscos do processo. Você precisa saber de ônus probatório, tá? E nós vamos falar sobre ônus probatório na terceira aula. Terceira aula. Perfeito, meus amigos e minhas amigas. Eu fui um pouquinho a mais de aula aí, porque vocês me permitiram, mas também porque nessa primeira aula a gente precisa. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. A gente precisa estudar especificamente, e eu explicar, né, especificamente sobre o curso, como vai funcionar, etc e tal. Mas as próximas aulas, aí a gente já entra diretamente falando sobre o assunto do dia. Tudo bem? Tenho certeza, gente, muito certeza que o que eu falei aqui hoje, se você tiver uma audiência amanhã, você já vai conseguir aplicar muita coisa do que eu falei. Então, como eu já te disse, tudo que eu escolhi para falar nessas 4 aulas para vocês é de cunho extremamente prático, tá? Você perdeu alguma coisa, você não entendeu alguma coisa, essa aula vai ficar gravada. Então você pode assistir ela quando você quiser. Até domingo, né, dia 11/6, e para quem for aluno, depois mais para frente também. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. O Thiago pôs, houve litigância de má-fé? Pessoal, não dá litigância de má-fé, é muito difícil, tá? Muito difícil. O Marcos colocou ótima aula, show de bola. Gabriel, tamo junto.
Isso aí, esteja aí na próxima para ajudar a gente, Gabriel, com a sua experiência. Grande futuro, Dr. Cláudio tá aí, top aula, Alexandre também, excelente aula. Pedrão tá com seu bis, muito obrigado pela aula. Então é isso, tá, pessoal? Fico à disposição de vocês, para quem está lá no nosso grupo de WhatsApp, para tirar as suas dúvidas. Para você que ainda não está, de novo, o link vai estar aqui na descrição. Te espero na aula de amanhã para a gente falar sobre os atos da audiência, o que acontece se o reclamante faltar, o que acontece se a reclamanda faltar, como que eles podem ser substituídos, tá? Tudo aquilo que você viu na OAB de forma técnica, agora nós vamos trazer aqui a parte prática, a parte daquilo que você precisa saber, aqueles macetes que o livro não te conta e que nós, professores, lá na faculdade, não deu tempo de te contar. Eu vou falar aqui na aula. Tudo bem? Um beijo a todos, que Deus abençoe e que o pau tore aqui em cima do nosso curso. Te espero amanhã. Tchau, tchau, gente.